Fala galera do Lance, beleza? Depois de mais uma semana de pausa, a Fórmula 1 voltou e o Café com F1 também. Dessa vez a categoria chega na Áustria, no circuito de Red Bull Ring, casa da Red Bull. Mas antes de falar da próxima etapa, vamos relembrar o que aconteceu no GP do Canadá e também trazer uma notícia boa para o automobilismo brasileiro. Diferente do que muitos pensavam, a prova do Canadá foi calminha, para não dizer sonolenta. A largada, que poderia ser o ponto mais alto da corrida, aconteceu sem muitos problemas. George Russell, da Mercedes, conseguiu segurar Max Verstappen da Red Bull sem nenhuma dificuldade. E claro, as condições poderiam ter antecipado isso. Conforme expliquei no episódio anterior do Café, Max Verstappen estava pendurado na Fórmula 1 e não poderia mais receber um ponto de punição na carteira, senão ele seria banido de uma corrida. Talvez por isso ele preferiu fazer uma largada mais conservadora do Canadá, sem deixar nem ele nem a equipe correndo muitos riscos. E quem se deu bem com a largada limpa foi Kimi Antonelli da Mercedes. Ele ultrapassou Oscar Piastri logo ali no início da prova e assumiu a terceira posição. Ali se montava uma condição perfeita para a Mercedes, que colocou dois carros no top 3 do grid. As posições de liderança saíram da Mercedes principalmente durante as paradas, e foram elas que fizeram a movimentação ali nas posições do grid. E a corrida parada ficou movimentada ali no final da prova. Foi quando Lando Norris e Oscar Piastri começaram a disputar uma posição bem ali no finalzinho, e os dois pilotos da McLaren ficaram bem próximos um do outro. Só que Lando Norris teve um período ali de desatenção e acabou indo ao muro. Sim, ele bateu completamente sozinho e o próprio piloto assumiu o erro no rádio. Para muitos, Lando Norris enterrou a disputa do campeonato de pilotos ali naquele momento. Só que a Fórmula 1 ainda está no segundo terço, então ainda tem muita corrida pela frente. Lando Norris e Piastri estão separados por apenas 20 pontos ali, que não é quase nada comparado à altura do campeonato que a gente está. Mas de fato o inglês chega à Áustria com a moral baixa. Ele precisa reverter esse mau resultado que teve no Canadá. Lando Norris acabou abandonando a prova e se juntou a Liam Lawson e Alexander Albon, que também não concluíram. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o 14º no final da prova. No fim, George Russell venceu a corrida e Max Verstappen foi o segundo. Mas o destaque mesmo da prova foi Kimi Antonelli. O jovem da Mercedes, com 18 anos, foi o mais jovem a conquistar um pódio na Fórmula 1, com o seu terceiro lugar no GP do Canadá. E agora vamos trazer uma possível definição do futuro de Felipe Drugovich na Fórmula 1. Segundo o site motorsport.com, o piloto está na lista de preferências da Cadillac, equipe que vai entrar no grid no ano que vem. Segundo o jornal, o piloto principal para a primeira vaga seria Valtteri Bottas, enquanto Felipe Drugovich disputa com Sérgio Pérez o segundo lugar ali na equipe. Pérez é a opção caso a equipe queira alguém um pouco mais experiente. Já Felipe Drugovich entra na disputa caso a Cadillac queira alguém que seja jovem, mas que também tenha ali um pouquinho de experiência no paddock da Fórmula 1. Pouco parecido com o que a Sauber fez com o Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. O Drugo venceu a Fórmula 2 lá em 2022 e atualmente é piloto reserva da Aston Martin, mas ele não tem muita perspectiva de assumir o volante da equipe verde. Mas e aí, será que teremos dois pilotos no grid de 2026 da Fórmula 1? E lembrando que essa notícia completa está lá no site do Lance. E antes de falar da próxima etapa, a Fórmula 1 lançou seu filme nos cinemas, e o Lance assistiu com antecedência e fez uma crítica sobre a produção, falando ali sobre se é parecido com a realidade e alguns outros detalhes. Se você quer assistir o filme, vale a pena dar uma olhada lá no nosso site e o link está aqui na descrição. E finalmente vamos falar da Áustria. O GP da Áustria está na Fórmula 1 desde 1964. Desde então, a prova esteve em 37 calendários oficiais da Fórmula 1. A prova austríaca já teve alguns circuitos e formatações de pistas ao longo do tempo. A Fórmula 1 considerou alguns perigosos ao longo do tempo, precisando fazer algumas alterações, seja no traçado ou no local original da pista. A prova ficou fora da Fórmula 1 a partir de 2004. Lá em 2011, a Red Bull resolveu retomar um projeto de reestruturação da pista. Com o autódromo reinaugurado, em 2014 o GP da Áustria voltou ao calendário da Fórmula 1 e agora com o circuito se chamando Red Bull Ring por conta da equipe que fez a reestruturação na região. E a Áustria já foi palco de um momento polêmico para os brasileiros. Foi lá que a Ferrari pediu para que Rubens Barrichello cedesse a posição para Michael Schumacher logo no finalzinho da prova. E foi na última volta que o brasileiro obedeceu à equipe e fez ali a troca de posições. Foi nesse GP também que veio o famoso bordão "hoje não, hoje sim" de Kleber Machado. Por lá, o maior vencedor é Max Verstappen. Ele tem 4 triunfos na Áustria. Mas, entre as equipes, quem manda na casa mesmo é Mercedes, Ferrari e McLaren.
As equipes somam no total 6 vitórias no GP da Áustria. E agora, indo para as apostas para o GP, eu acho que a McLaren vai voltar a aparecer ali no top 3 do grid depois de ficar um pouquinho apagada no Canadá. Mas é claro, Mercedes e Red Bull também vão ser figuras importantes nas disputas. Eu arrisco dizer que Max Verstappen pode, quem sabe, conseguir a pole position da prova, já que ele está correndo praticamente dentro de casa. Mas e aí, quais são as suas apostas para o GP da Áustria? Conta pra gente aqui nos comentários. A classificação acontece às 11 horas de sábado, já a corrida está marcada para as 10 horas de domingo. E você quer ficar por dentro de tudo que acontece nessa e nas próximas etapas da Fórmula 1? Então fica de olho nas notícias lá no nosso site em lance.com.br. E o Café com F1 vai ficando por aqui, a gente se vê no GP da Inglaterra. Até mais e boa corrida!